na carta que foi escrita para os Gálatas. Gálatas 6. Verso de número 2. Vamos acompanhar aqui no telão? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos ler juntos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ainda em Gálatas, vai para o verso 5 agora. Porque cada qual levará a sua própria, porque cada qual levará sua própria, volta lá no 2. Levai as cargas, e assim, verso 5. E aí? Não é um tanto estranho isso? Eu acho que se existe uma coisa que os filhos de Deus gostam de fazer, eu acho. Se existe uma coisa que os filhos de Deus, pastor Belém, gostam de fazer, é obedecer os mandamentos do Senhor, né? Então, no momento ele está mandando levar, no outro, que cada um se vire com o seu. Né? Essas questões de tradução são bem interessantes. Quem está com alguma versão da Bíblia aí, que no texto 2 está escrito fardos? NVI? Levem os fardos pesados uns, e assim cumprirão a lei. Verso 5, pois cada um deverá levar a sua própria. Lá é fardo e aqui é a mesma coisa? É ou não é? Fardo e carga é? Bom, eu vou esclarecer isso aqui. Se tem uma coisa que o povo de Deus gosta de fazer, é obedecer a Deus, não é? Sim ou não? Amém, fala aí, amém. Glória a Deus. Agora, nós estamos diante de um mandamento que precisa ser obedecido. Levai as cargas uns dos outros, e assim você cumprirá a lei de Cristo. Qual que é a lei? Nesse texto, sim. Mas num contexto de lei, daquilo que Deus estabelece como direção para a nossa vida. Qual é a lei? A Deus e ao próximo como a ti. Diz que eles são semelhantes, né? Nós devemos amar a Deus e ao próximo como se nós estivéssemos amando a si mesmo. Então coloca lá NVT, só para a gente... Eu quero tirar um pouco da paciência de vocês, e a paz também. NVT. NVT, que é a que eu uso. É a versão que eu uso. Vamos ler juntos aqui? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. 5. Porque cada um de nós é responsável por sua própria... Então lá está falando de dificuldades que alguém tenha e eu preciso carregar, e aqui está falando de responsabilidade pessoal. É isso? Entenderam? Tá certinho? Sim ou não? Quem mudou de religião está obedecendo à lei de Cristo? Quem mudou de religião? Talvez você aqui seja um que tenha mudado de religião. Quem conhece muito de Bíblia, é estudioso,
tem gente que é tão estudioso que até discute, né? Eu achei muita graça. Passei a acompanhar o pastor César Cavalcante em alguns debates lá. Levaram o pastor Moisés da igreja Voz da Verdade. Meu irmão, deu o que ver para ele explicar o que ele acredita, pastor Moisés. Mas ele também colocou em xeque o pastor que estava testando a paciência do pastor Moisés. É interessante como a gente tem uma questão ligada ao que se faz e ao que se consegue realizar, tentando através disso provar que nós obedecemos a Deus, através do que a gente faz, né? Ou seja, de performance, nós dizemos. Então diz lá, eu obedeço o mandamento porque eu oro bastante, porque eu conheço bastante de Bíblia, né? E por aí vai. Mas será que uma pessoa que vai bastante à igreja, que ora bastante, jejua, essa pessoa realmente ela cumpre o mandamento? É amar a Deus, o pastor Sebastião lembrou lá, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E a gente ficou ali, eu só coloquei os dois versículos, porque dá a impressão que eles se contradizem, né? O verso 2, volta lá, irmão João. Não, coloca na NVI que está mais, NVT, isso. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei. Então, quando eu estou ajudando alguém, estou obedecendo a lei de Cristo, que não tem nada a ver com o verso 5, ali está falando de outro assunto. Ele está dizendo das nossas responsabilidades, né? Que cada um tem que ser responsável por aquilo que é e como vive, tá? Essas questões de tradução dão um nó na nossa mente às vezes, porque colocam-se palavras que têm duplo sentido na língua portuguesa, e é complicado para a gente mesmo, você chegar a um ponto e tentar entender o que está sendo falado. Então, o apóstolo Paulo, aos irmãos da Galácia, está dizendo o seguinte: olha, cumpre a lei de Cristo, cumpre o mandamento de amar a Deus e ao próximo, aquele que faz com que a vida do irmão fique mais fácil e mais leve. Porque a gente pensa em amor, você pensa em afeto, não é? Eu amo o meu irmão, você pensa no irmão na questão afetiva. Eu quero o bem dele. Bom, legal, se você quer o bem dele, uma forma de você provar que você quer o bem dele é fazendo com que a vida dele, se for uma vida dura, ela se torne uma vida mais tranquila. Então pensa que muita gente que frequenta a igreja, que conhece de Bíblia e conhece muito, tem essa ideia de que é de Deus e está obedecendo a Deus só porque conhece essas coisas. Mas Paulo lança agora ao nosso coração algo que nos chama a atenção. Então, até o momento em que a gente não se dobra diante da verdade, você fica imaginando, é claro, porque a partir da nossa visão, nós estamos sempre bem fazendo o correto. E agora ele coloca em xeque, meu irmão, o nosso amor. Ama a Deus e ao próximo, aquele que faz com que a vida do seu irmão seja uma vida como é a dele, tranquila e boa. Seja honesto, você se preocupa com alguém? Orar não é se preocupar. Viu caído e não fez nada, viu com fome e não deu comida, não adiantou nada. Porque o religioso tem disso. Eu tenho que orar pelas pessoas, isso é um fato. Mas não adianta eu ficar no meu comodismo, na minha tranquilidade, imaginando que eu estou cumprindo o mandamento, quando a própria palavra revela que cumpre a lei de Cristo aquele que torna a vida do irmão mais leve e mais fácil.
Eu gosto tanto do irmão que eu estou orando por ele. Não, eu gosto tanto do irmão que eu vou sofrer com ele. Eu gosto tanto do irmão que eu vou até ele, vou procurá-lo e vou ajudá-lo na medida do possível. E vou começar a caminhar com ele, até que as coisas comecem a se alinhar. Me diga uma coisa, eu e você como cristãos, nós aqui nessa noite, a gente tem tornado a vida dos outros mais leve ou mais pesada? É tudo muito lindo quando eu imagino a vida cristã a partir do meu entendimento. E ela não pode ser avaliada dessa maneira. Eu quero deixar aqui um pouquinho mais quente, vamos colocar mais fogo nessa fogueira. A base do evangelho e do cristianismo é o amor, não é? O amor é a base de tudo. Se o amor é a base de tudo, esse é o tipo de mandamento que não tem como você deixar ele de lado e não cumpri-lo. Como é que fica aquele tipo de gente que fala assim, eu vou na igreja, mas eu não quero compromisso? Como é que fica aí? Você não quer compromisso. Eu só quero ir lá e voltar para minha casa e ser abençoado. Como é que fica diante desse mandamento? Essa minha ideia, essa minha perspectiva de que a vida cristã é do jeito que eu imagino que ela é. Cumpre o mandamento aquele que faz com que a vida do seu irmão se torne mais leve. Porque você vai ajudar alguém a carregar as suas dores e os seus sofrimentos. Então, como cristão, eu, você, nós aqui, nós somos um peso ou estamos deixando a vida dos outros um pouco melhor? Como cristãos, será que a gente tem sido um instrumento para fazer a pessoa se levantar? Ou nós, eu, você, ainda temos metido o pé e jogado para dentro do buraco? Que já que está na beira do abismo, vamos dar um empurrãozinho, né? Não é mais ou menos assim? Pense nas pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, da sua vida. Conseguiu pensar nas pessoas que fazem parte? Essas pessoas que são suas amigas, são seus parentes, seja lá o que for, essas pessoas que fazem parte do seu círculo. Elas gostam de você, te odeiam, te procuram sempre para ajudar. Como é que é? Você percebe que quando eu avalio a minha vida pelo meu padrão, e o meu padrão, ele é meio corrompido, porque eu me avalio usando como exemplo quem é pior do que eu, nunca quem é melhor, é ou não é? O fulano não canta, não adora, não busca, eu não. Eu sou do monte, eu conheço Bíblia até não querer mais, e papapá, a gente vai dando as qualificações. Aí o Marcinho fala, sou músico há quantos anos mesmo? 30 já? Já não dá para aposentar ainda? Não deu INSS? O meu já deu. O meu já deu. INSS de igreja, deu 31 anos, irmão. Dá para aposentar já. Olha aí, ó. Né? Para essas pessoas do meu círculo de amizade, Pedrinho, eu sou chato, sou legal, como é que eu sou? Sou suportável, insuportável, tenho sido peso na vida de alguém? Ou realmente eu, como aquele que aprendi a amar a Deus e ao próximo, eu tenho procurado fazer com que a vida dessas pessoas seja um pouco mais leve? Porque ainda que eu me julgue uma pessoa de jejum, de oração, crente, nunca me desviei. Tem gente que tem esse negócio, né? Eu já quase me desviei, eu estou falando de mim, quase.
fiquei na beira lá. Fiquei aquele tipo de crente que a gente diz assim, eu fiquei uns 3 meses sem ir para a igreja, eu falei, não, Deus está aqui. Estava nada, meu irmão. Deus está aqui. Não está não. Porque cumpre o mandamento, obedece a Deus, aquele que faz com que a vida de outra pessoa se torne mais leve. Olha só que coisa, hein? Que grande descoberta na Bíblia. E está aqui, há quanto tempo será, ô Cleuto, que está isso aqui escrito? Você faz ideia? Mas a gente só fala que eu vou receber a vitória, que vai ser abençoado. Esse tipo de coisa aqui a gente não está nem um pouquinho preocupado, né? Não dá, né? Então a gente ligado nessa coisa de que se faz, de que, puxa, essa é a essência, pastor Sebastião, do Evangelho, fazer a vida do outro ficar mais leve. E crente não dá trabalho, graças a Deus, né? Crente não. Satanás dá trabalho, novo convertido dá trabalho, crente não, né? Imagina, crente dá trabalho aonde? Não dá. Então, se eu deveria estar sendo um instrumento para tornar a vida do outro mais leve, se eu estou fazendo a vida de alguém ficar pesada, tem alguma coisa que está muito errada comigo. Nós somos seletivos na forma de ler, na forma de viver o Evangelho. O mundo está virado no avesso. É um mandamento. E aí, você cumpre esse mandamento? Se fazer parte da mesa hoje, tomar a ceia hoje, dependesse dessa atitude, você se assentaria à mesa hoje? Se esse fosse o passe para você se assentar à mesa, para participar da mesa. Porque até então eu cheguei aqui, em breve Jesus, aí eu estava cantando e o fogo descendo, não estava? Até agora o fogo estava descendo. Aí o pastor Jean jogou um balde de água. A água também é bênção, jorrarão rios de água viva dentro de você. Esse negócio que é só fogo, a água também é bênção. E a água que flui, que é para dar vida para os outros a partir de mim, fica onde? Qual outra canção que o pessoal canta aqui que o fogo desce? Vai, pastora Neuza, a senhora que lembra dessas canções aí? Aquela que nós cantamos da Estela aqui hoje. Fala comigo, fala Senhor. Ai, hoje ele vai falar comigo, eu tenho certeza que ele vai falar comigo. Está falando. Está falando. Eu sou um fardo, sou um peso para a vida dos outros como cristão, ou eu tenho sido leve, tenho sido de Deus, cumprindo, né, com o mandamento. E se você tem dúvida, eu brinquei com a questão do texto ali, porque realmente fardo e carga tem uma diferença muito grande. No verso 2 ele está falando da gente tornar a vida dos outros um pouco mais descomplicada, quando lá no verso 5 ele está falando da minha responsabilidade como cristão. O termo fardo e carga dá a impressão de que ele esteja falando a mesma coisa, até porque nós não temos, né, a tradução explícita dentro daquilo que a gente lê. As traduções são muito ruins, mas olha só, se você pegar a epístola escrita a Timóteo, é a segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, é a segunda, acho que foi a segunda, deixa eu só dar uma olhada aqui, capítulo 1, acho que você pode manter essa tradução aí, isso mesmo, a segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, ele fala de uma coisa muito interessante, é o verso 16, João, 2 Timóteo
1,16. Olha que interessante que ele diz: que o Senhor demonstre misericórdia à casa de Onesíforo e à sua família, porque muitas vezes ele aliviou a minha vida, quando ele veio me visitar na prisão, e ele não se envergonhou de eu estar preso. Ele veio aqui. Paulo fala que muitas vezes Onesíforo o consolou, e quando ele chegou lá para fazer a visita pela primeira vez, diz que quando ele chegou, foi como se Onesíforo tivesse levado refrigério para ele. E que Deus derrame misericórdia sobre a casa desse homem, sobre a família dele, porque muitas vezes eu estive desanimado, é o que você vai entendendo ali, mas ele me animou com as suas visitas, e ele nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Ainda que eu me julgue uma pessoa de Deus, porque eu jejuo, eu oro, eu vou no culto, sou dizimista, ofertante e tudo mais, o que faz com que eu seja um cristão de verdade é o cumprimento do mandamento. E o cumprimento do mandamento, uma das questões que ele trata é eu ser alguém que faz com que a vida do outro seja uma vida feliz. É verso 16, acho que dá para ler o 17 ainda também. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. E o Senhor lhe conceda naquele dia, e ache misericórdia diante dele. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, Timóteo. Porque o evangelho que é pregado hoje faz com que as pessoas se tornem individualistas, que só pensem nelas mesmas. Que o Senhor o abençoe. Ainda que eu seja tudo isso, ainda que eu tenha cara de anjo, se eu for um peso na vida de alguém, eu não estou cumprindo com o mandamento. Doeu, né? Fez você pensar, não fez? As pessoas falam que eu gosto de estragar prazer. Não, eu gosto de tirar a gente das mãos do diabo. Não é estragar prazer, não. Aliás, a vida cristã não pode ser feita de prazeres. Ela é feita de responsabilidades. E o que nós aprendemos com esse texto? Que tanto quem é de Deus como quem não é de Deus fica cansado. Os dois ficam cansados. Os de Deus ficam cansados, Marcão, porque estão trabalhando para Deus. Os que não são de Deus não estão cansados porque fazem as coisas para Deus. Estão cansados porque estão atrás de correr das coisas da vida. Quem corre atrás das coisas da vida, só está preocupado consigo. Essas pessoas, escute bem isso, essas pessoas que só estão preocupadas com a sua própria vida, elas vivem dizendo, não aguento mais, eu quero morrer, tudo acabou, e é assim por diante vai. Se você encontrar alguém que não tem vida com Deus, ele acredita, tem fé e tal, mas ele não tem vida. Porque canseira vem para todo mundo. O apóstolo Paulo dizendo. Estava cansado na prisão. Mas bendito foi o dia que o irmão Oni, eu estou brincando, não é o Oni não, é o Onesíforo, tá? Bendito o dia que o Onesíforo apareceu aqui. Para bater um papo comigo. Só para me ouvir. Para saber como é que eu estava.
Ele me ajudou muitas vezes. Mas tem gente cansada de si mesmo, das coisas que faz para si mesmo. Quem trabalha para Deus nunca se cansará da vida. Sabe por quê? Quem trabalha para Deus nunca vai se cansar da vida, porque ele sempre vai achar descanso na vida de um outro cristão. Diferente de quem está com a vida, porque ele não está cansado de serviço, não é? Ele está cansado de si mesmo, das suas frustrações, das suas amarguras, dos seus sonhos não alcançados. Um está cansado porque trabalhou para Deus e encontrou descanso. O outro está cansado porque só pensou em si. E esse não encontra refrigério. Aí ele quer se matar, quer se mutilar, ele quer mudar de caminho, ele quer mudar de direção, porque ele está cansado de si, ele não faz para Deus, não é de Deus, está cansado do que é. Pensando só em si mesmo, nas coisas que ama. Como eu falei, é de fé, às vezes até conhecedor de alguns textos bíblicos aí bem decorados. Esse tipo de gente não confia em mais ninguém, gente cansada da vida e de si mesmo, não confia em mais ninguém. Se desespera. E o que a gente mais vê, infelizmente, é gente nessas condições. Só tem gente de Deus aqui, amém? Sim ou não? É? Glória a Deus. Então aqui ninguém vai morrer cansado. Sim ou não? Não? Você ouviu que tem que obedecer o mandamento e mesmo assim você vai continuar? É? Eu sei que é. Um religioso deve ter enfiado uma mentira em você por muito tempo e você acredita nela, que quando Deus fala, você não acredita o que Deus está falando. Você está esperando vir um anjo do céu, um profeta falar, eis que eu te digo, está falando aqui nessa noite. Está dizendo para mim e para você. Eu sou um peso ou eu sou um instrumento de Deus? O que flui de você? Que tipo de fonte nós somos? Que tipo de vida nós levamos? Ai, a minha oração, porque quando eu oro, porque quando eu entro na presença de Deus, mas se você não cumpre o mandamento, meu irmão, Senhor, mas curou, sarou, é mesmo, não te conheço, eu não sei quem é você. Você percebe como as coisas são sérias? Impressionantes? Cumpre o mandamento aquele que faz com que a vida do seu semelhante fique como é a sua vida. E aí forçou, né? E eu quero que a vida do Cleuton, se ele tem algum problema e eu estiver ajudando ele, que a vida dele fique como a minha vida. Eu acho que não dá para pregar evangelho mais simples, dá? De entender? Dá, Laura? Não dá, né?
E tem crente fazendo campanha para buscar coisas para si mesmo, quando ele já tem Deus e poderia estar sendo um instrumento. Talvez nos tornemos como João Batista, uma voz pregando no deserto. Você faz ideia do que é uma voz que prega no deserto? Prega para ninguém. As pessoas não querem mudar de vida. Você fala de receber, opa, aleluia, não é? Mas falou de fazer, não dá para esperar. Ainda não me sinto pronto. Tem crente aqui cansado da vida. Crente, cansado da vida, está aqui dentro. Querendo chutar o pau da barraca. Se você estivesse trabalhando para Deus, você estaria cansado como você está, mas você encontraria descanso num outro. Mas como você só pensa em você, você não encontra descanso. Porque eu só colho daquilo que eu planto. Não tem como colher o que eu não planto. É sede que você tem, é fome que você tem nessa noite. Lembra que Jesus falou? É tudo isso que você tem? Então vinde a mim. Seu fardo é pesado, vem que eu vou fazer a sua vida mais leve. Senhor, esse pessoal precisa comer e tal. É mesmo? Se vira aí, arruma comida para essa gente, porque vocês são bênção. São vocês que têm que dar um jeito aí. Se você só pensa em si, vai continuar cansado e vai morrer. Morrer cansado. Mas talvez se você estiver trabalhando para Deus, mesmo preso, sabendo que morrerá, vai dizer como Paulo: você não sabe a alegria que eu passei esses dias. Porque talvez você pense que foi fácil. Ele falou assim: o cara ficou dias para me achar, para me encontrar onde eu estava preso. Você acha que nessa época que era fácil encontrar um preso político? Não era. Eu não sei o que Onesífero fez, mas ele deu um jeito. Eu vou achar o Paulo. Eu vou passar uns dias com ele. E eu vou abençoar a vida dele. Porque de dentro de mim fluem rios de água viva. Não sou fonte rota, ou podre, ou ruim. Sou fonte de vida. Quem ama a Deus, carrega as lutas dos outros. O fardo lá são as lutas. São as dificuldades dos outros. Isso é coisa que o pastor tem que fazer. Meu irmão, aqui todo mundo é fonte de água viva. Só o pastor. Todo mundo aqui é fonte de água viva. Talvez agora você entenda por que você anda cansado e que a sua oração não muda nada na tua vida. Você percebeu como que é? O fulano não converte, a vida não sei de quem não muda. Eu estou tão cansado. E eu faço. Faz para quem que você faz? Para Deus não é. Porque se fosse para Deus, encontraria descanso. Mas eu brinquei com uma coisa aqui. A senhora está bem? A senhora está bem? Eu brinquei com uma coisa aqui. Se cumprir o mandamento fosse o ticket que deve ser apresentado para sentar na mesa hoje, dava para sentar ou você ia voltar para casa com fome?
Porque o dono da mesa, o dono do pão, porque tem gente que não entendeu ainda, que não é mistério. O Pai é nosso, o pão é nosso. Tem meu Pai. Vocês querem que eu te ensine a orar? Senta aí. Pai nosso. Não é meu Pai. E o pão? Nosso. E que venha o vosso reino, porque ele também é de todo mundo. Não é só meu, não. E aí? Sou um peso ou sou bênção?